Vamos continuar falando sobre a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tomou a decisão após consultar vários partidos. O PMDB, que é o partido dele, o PR, o Solidariedade, o PP, o DEM, que é um dos partidos esteios da oposição, e o PS também, o PSC, foi consultado. Agora não está entre os partidos consultados a principal base da oposição, que é o PSDB, que já tinha inclusive se manifestado pela cassação de Eduardo Cunha. Mas depois de fazer essa consulta, entre 7 pedidos de impeachment que estavam lá na Câmara dos Deputados, ele optou pelo pedido apresentado por Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, e esse pedido foi assinado também por Miguel Reale Júnior, que é filho do ministro Reale Júnior, Miguel Reale, filho do ministro Miguel Reale. E o rito desse processo vai ser assim: vão haver 10 sessões, enquanto isso, para a presidente analisar durante 10 sessões da Câmara dos Deputados. A presidente terá esse período, esse tempo, para analisar a sua defesa no processo de impeachment. E depois de passar por comissões, não vou aqui detalhar comissões, que é o rito, a burocracia da Câmara dos Deputados, ele será colocado em plenário para o processo de impeachment da presidente Dilma ser aberto, ser deflagrado. Terá de haver o apoio de 342 deputados, isto é, 2/3 dos 513 deputados da Câmara do Congresso. E o Tribunal Superior Eleitoral afastou ontem a hipótese da volta à cédula de papel nas eleições de 2016. A gente falava aqui que isso seria apenas uma bravata para conseguir dinheiro. A ideia começou a ser aventada depois de diversas autoridades do Poder Judiciário terem divulgado uma portaria no Diário Oficial da União, afirmando que o contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral vai inviabilizar as eleições de 2016 por meio eletrônico. Ou seja, tudo não passou de uma bravata para conseguir verba, dinheiro. A assessoria do Tribunal Superior Eleitoral afirmou, no entanto, que mesmo que o contingenciamento seja mantido, isso não quer dizer que haverá votação manual em todo o país. Significa que as urnas modelo 2004, que já estão ultrapassadas, não poderão ser substituídas. No total, 100 mil novas urnas devem deixar de ser compradas, de um total de 532 mil aparelhos a serem usados no pleito do ano que vem. Muito bem, o Congresso Nacional derrubou ontem, em votação nominal, o veto presidencial ao projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais para todos os servidores públicos da União. Apresentado pelo senador José Serra, o projeto regulamenta a chamada PEC da Bengala, aprovada pelo Congresso, que permitiu a aposentadoria para ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União aos 75 anos. Como o projeto teve origem no Senado, a votação do veto começou pelos senadores. Foram 64 votos pela derrubada e 2 pela sua manutenção. Na votação na Câmara, foram 350 votos contra 15. O veto da presidente Dilma Rousseff foi para todo o projeto. Com a derrubada do veto total, a decisão será comunicada ao governo e o projeto será promulgado. Continuando a falar sobre essa abertura, essa possibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Eu estava falando que se a Câmara dos Deputados aprovar a abertura do processo, isso é, se 342 deputados votarem sim, 342 de 513, que isso aí dá 2/3, o processo vai para o Senado. Aí a presidente Dilma terá de se afastar
180 dias do cargo, enquanto esse processo é analisado. E isso depende também da votação de 2/3 do Senado. São 81 senadores, teria de ter a aprovação de 54 senadores. Durante todo esse processo, e culminando com a decisão final, se haverá um impeachment ou não, a presidência dessa comissão de parlamentares que vai decidir sobre o impeachment será feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem presidirá os trabalhos para chegar ao impeachment ou não é o presidente do Supremo. Continuando, a Comissão de Desenvolvimento Nacional, que discute as propostas da Agenda Brasil no Senado, aprovou hoje o relatório do senador Walter Pinheiro sobre a repatriação de recursos. A medida que cria um regime especial de regularização direcionada aos recursos obtidos de forma lícita segue agora para votação em regime de urgência no plenário. Por sugestão do relator, o texto foi aprovado em comissão como veio da Câmara. O regime vai atender pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham sido proprietárias desses recursos ou bens em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014. O prazo para adesão será de 210 dias a contar da data de publicação da lei. As exceções são políticos e detentores de cargos públicos e seus parentes até o 2º grau, que pela proposta estão proibidos de aderirem ao programa de regularização de divisas. Mais informações sobre a possibilidade de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Eu falei que a decisão depois irá ao Senado. 2/3 dos senadores, são 81 senadores, terão de dar aprovação à abertura do processo de impeachment. Se não houver esse quórum de 54 senadores, que constituem 2/3, a presidente reassumirá o cargo normalmente, depois de 180 dias de licença, vamos chamar assim, né? Ou de, como se diz popularmente, de balão diante do impeachment. Mas se for para a votação, e a presidente sofrer o impeachment nessa reunião do Congresso, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, haverá a convocação do vice-presidente Michel Temer, que assumirá a presidência da República. Continuando, entidades representativas dos trabalhadores e setores empresariais se aliaram para aumentar a pressão sobre a presidente Dilma e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, por mudanças na política econômica do governo. O documento, abre aspas, compromisso pelo desenvolvimento, fecha aspas, será lançado amanhã, pedindo a construção de uma rápida transição para a retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico e social, mudanças emergenciais e a reorientação da política econômica. Agora, isso tudo ainda está dependendo desse momento político que existe aí agora, né? Com a abertura do processo de impeachment, o início da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. O Redação BH... Até o lançamento, os articuladores do texto esperam reunir ainda o apoio de outras entidades de peso do setor empresarial, como a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. De acordo com o texto, não é possível aceitar passivamente as projeções de um 2016 perdido. O documento não pede explicitamente o fora Levy, mas é um sinal para o governo da insatisfação generalizada em relação ao ministro. O texto ainda faz uma série de propostas práticas que vão contra o ajuste fiscal promovido por Levy, como retomar rapidamente o investimento público e privado em infraestrutura produtiva no setor de energia, em especial na Petrobras, e ampliar em condições emergenciais financiamento de capital de giro para empresas. Nesse dia
polêmico da política brasileira, da crise política brasileira, com a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. As notícias voltam daqui a pouco, um rápido intervalo.